Grande Ciborgue, beleza, meu amigo? Salve, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Também tô te ouvindo aí, tranquilo. Boa noite a todos os amigos aí do MMA Debate. É um prazer estar aqui falando com vocês. O pessoal já tá entrando aqui. Como é que você tá, meu querido? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Graças a Deus, cada dia melhor. Você tá na sua cidade natal ou tá nos Estados Unidos? Não, eu tô em Mato Grosso, eu tô em Rondonópolis, tô na minha cidade. Já faz um ano. Tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Começar aqui a nossa live, né? Sempre uma honra falar com você. Eu gosto muito de você. A gente já teve a oportunidade de fazer 2 entrevistas no canal MMA Debate no YouTube. Avisando o pessoal que eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, né? Do @MMA Debate Oficial. E depois vou postá-la fatalmente amanhã na íntegra também no YouTube, né? O pessoal que não conseguiu, que não está conseguindo ver aqui ao vivo, vai ver pelo YouTube. Então, falar do Ciborgue, pô, simplesmente, talvez, né, não tem como colocar assim, os 5 lutadores mais guerreiros, emblemáticos da história e não falar do Ciborgue, né? Assim, a história dele como lutador é simplesmente daquele lutador que se entrega de corpo e alma. E todo mundo que gosta do Vale Tudo, MMA, tem quase que a obrigação de te admirar pela sua história, que é uma história muito bonita, pelo lutador e pela pessoa que você é. Então, antes de tudo, queria falar que é uma honra estar falando com você, meu amigo. Muito obrigado, Floresta. É uma satisfação estar falando com você também. Eu acredito que eu sempre fiz o meu melhor em tudo aquilo que eu me propus a fazer. E eu acho que é um dever do lutador, sabe, ele se entregar de corpo e alma no combate. Eu acho que somos um samurai dos tempos modernos. Você tem que dar o teu melhor. Enquanto tiver um pingo de oxigênio no teu pulmão, coração batendo, você tem que lutar e acreditar naquilo. Eu sempre fiz isso em todas as minhas 50 lutas. Ciborgue, gostaria de começar a primeira pergunta, né? Você começou ali o seu envolvimento com as artes marciais em termos profissionais no meados dos anos 90. Conta um pouco pra gente como é que começou, né, a sua relação com as artes marciais, quem foram os seus primeiros mestres. Sei que você começou treinando kickbox, depois você foi para luta livre. Conta um pouco desse seu início, do seu envolvimento nas artes marciais e quem que eram os seus ídolos, né, aquelas pessoas que inspiraram você a seguir essa carreira. Olha, eu comecei nas artes marciais, eu acho que como uma forma de me defender, porque quando era moleque eu era muito perseguido pela molecada, eu trabalhava muito na rua, e quando eu tinha 15 anos, eu dei um basta disso para eu não vou mais trabalhar na rua, vou entrar na academia para aprender a me defender. E eu queria muito fazer o boxe, porque eu vi os filmes do Rock Balboa, aquilo me acelerava o coração, mas eu não tinha pretensão de competir. Até o momento que eu entrei numa academia de kickboxing, foi com o professor Intervaldo Santana, aqui na cidade de Rondonópolis. Eu estava começando, tinha recém feito 16 anos, eu comecei a treinar e rolou uma afinidade grande. Já fui lá que eu queria ser um lutador. Pouco tempo depois, com 2, 3 meses de treino, e tem um campeonato aqui na cidade, eu me propus a lutar. Eu já fui para dentro, que nem louco, que eu sempre fui, sempre acreditei que quem dá a primeira vendada já abre uma vantagem grande na luta. E eu consegui um nocaute rápido, eu fiquei essa luta, sabe? E eu fui para dentro mesmo, quem der a primeira vendada. Na minha infância, eu cuidava de galo de briga, eu trabalhava numa cocheira. Então, o galo de briga, ele não pode correr de uma briga, tem que ter raça, tem que brigar até o final. Então, já entrei no esporte sabendo que, perder faz parte, mas correr jamais. Então, esse espírito na luta. E comecei a lutar e sempre sabia que meu coração não podia faltar. A técnica eu ia adquirir com os treinos. Aí eu passei a competir, fiz alguns campeonatos nessa época. Cheguei a participar do Campeonato Brasileiro de Kickboxing em 96. Quando eu me sagrei campeão, retornei para Rondonópolis, eu comecei a treinar, eu conheci o professor Edson Ogawa. Ciborgue, só uma coisa te cortando rapidamente, o pessoal está reclamando que o seu som está muito baixo.
Teria como você aumentar o volume você ficar um pouco mais perto do celular? E realmente, algumas pessoas estão falando aqui que tá muito baixo o seu áudio. Eu acho que fica mais próximo. Eu vou falar um pouquinho mais alto também. Melhorou? Isso. Acho que agora deu uma melhorada. Se o pessoal puder escrever aí pra gente se deu uma melhorada. Beleza. O pessoal tá falando que sim. Nos mantenha informado aí que a gente se adequa. Então, retornando, no ano de 96, eu conheci o professor Edson Ottawa, da Academia Maratona, ele era um professor de luta livre, e ele me falou, eu acho que eu até comentei isso com você uma vez, ele me falou que ia ter um campeonato de Vale Tudo na cidade de Campo Grande. Eu não sabia muito como era Vale Tudo, então eu decidi ir na locadora e pegar algumas fitas do UFC 1, 2 e 3, e eu vi que era muita violência, era sem luva, era meia hora de house. Eu falei, eu quero participar. Eu quero mesmo, eu falei, quero. Aí eu comecei a treinar luta livre no ano de 96. E treinei aí aproximadamente 2 meses. E já fomos para essa competição. E era um torneio, havia 8 lutadores na categoria, onde a gente conhecia os adversários somente no dia do evento. E eu estava ansioso, né, para poder ver ao vivo como que era o Vale Tudo. E eu olhei aguardando, o evento estava lotado e demorando para começar. Aí, para poder abrir o evento, chamaram a minha luta. Não deu nem tempo de ficar muito nervoso, né? Aí eu já fui para dentro do cara naquela disposição, já se embolamos, eu caí montado, já comecei a dar muita cotovelada nele, ele foi se encolhendo, eu fui batendo. Aí o árbitro interrompeu. Então foi a primeira luta, assim, a adrenalina já foi embora na primeira luta. Aí na segunda luta do torneio, meu adversário se machucou na luta anterior, então eu já passei para a final. Na final eu peguei Cyborg, só te cortando de novo, que o pessoal tá falando realmente que ainda continua baixo. Você tem algum microfone aí? Pode ser um fone de ouvido mesmo, que aí isola qualquer tipo de ruído. Ou se não, se você puder colocar não sei se tem alguma porta aberta, alguma coisa aí. Eu vou no carro, pegar o fone no carro. Me dá um minutinho rapidão, ou então pera um pouquinho. Ô, Ariel, chega no meu carro lá se tem um fonezinho de ouvido. Você não tem um fone, não? De iPhone eu não tenho. Tá, veja lá no meu carro se tem. Tá bem baixo, né? Tá dando uma olhada aqui. Tá, confere lá, por favor. Isso lá no lugar clica, então, no fundo, abre lá a bolsa da academia aqui. Bom, ao vivo, né? Essas coisas acontecem, é normal. Fica tranquilo. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, aí eu fui para a final do torneio. E na final do torneio, eu peguei um atleta bastante experiente já, e faixa marrom de jiu-jitsu, a gente trocou bastante porrada, e ele conseguiu me levar para baixo, a gente trocou muito soco, então eu acabei perdendo essa luta. Mas eu levantei, tudo cheio de sangue assim, mas batei muito na cara dele também, a gente se agrediu mutuamente. E foi aí que eu percebi que, era isso que eu queria para minha vida, sabe? Eu queria ser lutador profissional. A partir daquele dia eu falei, eu quero ser lutador, fazer disso a minha profissão. E desde então, eu voltei para casa e passei a assistir mais lutas. Foi quando eu assisti o UFC 7, onde eu vi o Marco Ruas lutando. Eu falei, quero ser que nem esse cara aqui. Ele, ganhou 3 lutas, finalizou uma na chave de pé, depois ele montou no polvara, o cara já desistiu, depois ele pegou o Henry Padel lá e encheu de low kicks e nocauteou com chute nas pernas. Então, foi uma grande motivação para mim, sabe? O Marco Ruas, eu passei a focar muito no chute nas pernas, na chave de pé, e até hoje se tornou a minha característica principal. Eu acho que é a minha agressividade, a minha vontade de vencer e o chute nas pernas e a chave de pé. E por vir da luta livre, né, onde a gente utiliza muito a chave de pé, eu acabei desenvolvendo e aprimorando muitas técnicas desse jogo. Então, respondendo a tua pergunta, o Marco Ruas foi uma grande inspiração para mim. Eu tive a motivação do meu professor aqui, do Edson Ottawa, que sempre acreditou muito no meu trabalho, no meu potencial. E o Tyson, ficava até de madrugada para ver o Mike Tyson lutar, não só eu, mas eu creio que todo mundo ficava, né? E, para mim, a agressividade dele, a vontade de vencer, sempre trouxe isso comigo. Foram as pessoas em quem eu me inspirei
para poder seguir a minha caminhada. Os galhos de briga também, o coração dos galhos de briga, nunca desisti, jamais, diferente. Ciborgue, o pessoal sempre fala desse seu estilo raçudo, uma pessoa super guerreira. De onde que vem isso? É uma coisa que você aprendeu com a arte marcial, com os mestres, ou uma coisa sua de infância, que a vida fez você ser uma pessoa nesse sentido? Um espírito forte, um espírito de luta, um espírito valente? Não, foi como eu te disse. Eu acho que é um instinto que vem do galo de briga. O galo de briga ele tem que ser agressivo e tem que ter coração, tem que ir para dentro do tempo inteiro. Os galos, hoje não é permitido mais, mas há 30 anos atrás não havia fiscalização para esse tipo de entretenimento. E os galos, mesmo cegos, eles continuavam brigando. Então vem do galo de briga. E eu, quando eu quis ser lutador, eu sabia que tinha que ser um galo de briga para poder prosperar e para poder obter êxito. Esse telefone não? Então deve estar no banco da frente. Eu deixei em casa. Então, se não tiver, tá tranquilo. Deixa lá no banco da frente. Se quiser continuar perguntas aí, tá, Floresta, à disposição. Se tiver o áudio estiver bom, se estiver muito baixo. Eu vou perguntar pessoal, acho que se conseguisse colocar o telefone um pouco mais perto, mas assim, eu estou compreendendo tranquilo, mas não sei se o pessoal está. Bom, acho que é o mais próximo que deve ficar. O pessoal está conseguindo ouvir bem aí o mestre? O áudio está tranquilo? Se o pessoal puder fazer nos comentários aí. Enquanto isso, fala um pouco da época que você treinou no Rio de Janeiro, na Budokan, né? Com o mestre João Ricardo. Você também treinou com o Valide. Você treinou lá na equipe do Arthur Mariano também. Conta um pouco pra gente da sua época no Rio de Janeiro, antes de você ir para shootbox. Bom, antes de eu ir para o Rio, eu fui para Uberlândia. Eu morei em Mato Grosso aqui até... Eu comecei a competir em 96, 97, 98, 99. Na virada do milênio, eu decidi que estava pequeno aqui, eu precisava, eu tinha os meus objetivos, eu tinha os meus sonhos. Eu queria lutar no Japão, eu queria lutar nos Estados Unidos, eu queria ser campeão, eu queria fazer uma carreira, sabe? Aí eu peguei e fui para Minas Gerais, onde eu tinha um professor que havia mudado para lá e falou, não, aqui fica mais perto dos grandes centros, então aqui talvez você tenha mais oportunidades. Eu peguei e fui para Minas Gerais, fui para Uberlândia, e a partir de Uberlândia, encontrou? Eu não, fico tanto feliz, achei que estava aqui, você tirou, né? Não, tá beleza, acho que tá sendo possível se comunicar aqui. Então eu peguei e mudei para Uberlândia, e através de Uberlândia eu comecei a treinar com o pessoal da luta livre também em Uberlândia. Aí nós decidimos ir para o Rio para poder treinar com o pessoal da luta livre da Budokan. E eu conheci o João Ricardo, e ele se amarrou, porque ele viu que eu era um cara de disposição, que eu tinha um coração, que eu queria ser lutador mesmo, eu tinha meus objetivos. Aí ele pegou e falou pra mim ficar treinando lá um tempo. Eu já comecei a ficar treinando lá, eu gostei. Pô, morava na academia mesmo, não tinha essa, era treino todo dia. Aí a gente era mais focado no treino de luta livre mesmo, de vale tudo. Mas eu queria aperfeiçoar mais o meu jogo em pé, porque eu já era faixa preta de kickboxing, eu me formei com o Paulo Torello no ano de 98. Já tinha feito alguns cursos de Muay Thai com o Rob Kaman, que é um holandês, inclusive já nocauteou o Ernesto Rush. Então eu estava sempre buscando conhecimento por conta própria, indo até os grandes centros e seminários. Aí eu peguei, conheci o Arthur num dia que eu fui lutar com o Kurutum na Chutebox, em Curitiba, no Meca 7. Eu fui lutar com o Kurutum e eu dei um nocautão no Kurutum em 7 segundos, caí no ginásio. Aí eu conheci o Arthur ali. Aí eu peguei e falei que eu queria treinar Muay Thai, se havia possibilidade de trabalhar junto. Foi então que eu fazia o trabalho de vale tudo e de luta livre na Budokan e ia até Copacabana treinar com o Arthur Mariano Muay Thai. E fiquei por algum período fazendo essa transição, Budokan e Champions Factory. Depois de um tempo, eu peguei, quando o Valide estava formando a Brasil Dojo, ele tinha uma grande estrutura, né, ali na Barra da Tijuca. Ele era o Paulo Caruso, era preparador físico, Della Riva dava aula de jiu-jitsu, Vera Bola, que é um grande professor de wrestling,
era responsável pelo trabalho de queda, o Luiz Alves e o Otto Mariano, eles eram responsáveis pelo trabalho do Muay Thai. Tinha uma grande equipe, o Marcelo Tigre, o Ricardão, o Alessio Sacara, sabe? Tinha grandes atletas, o Paulão chegou a fazer alguns treinos lá, o Ebenezer. Então a equipe estava se formando e o Valim me ligou me convidando para poder participar da equipe dele. Foi na época que eu havia acabado de lutar com o Shogun. Aí ele pegou e me chamou para poder participar da equipe. Eu comecei a treinar, mudei para um apartamento que o Valim montou para os atletas nessa época. Eu treinava todo dia. Foi até que surgiu o primeiro Django, o Django 1. E é um prazer ter feito o Django 1. Foi, sem dúvida, a maior edição do Django Fight, feito no Ariaú, no meio da selva amazônica, um evento glorioso, onde lutou o Ebenezer, lutou o Verdun com o Napão, o Jacaré com o Macaco, o Lioto com o Stefan. Tinha muita estrela naquele evento. Foi um evento assim fantástico, não tinha luz elétrica, era tudo à base de gerador. E justamente na minha luta acabou a luz e rapidamente se recompôs, mas foi um evento marcante para mim, assim, foi uma experiência assim única participar daquela edição. Cyborg, o pessoal está perguntando se o celular seu tem capinha, se você tirar talvez a captação do som fica melhor. E realmente tá bem baixo mesmo. Beleza, deixa eu tirar a capinha. Bom, o volume aqui tá no máximo. Talvez agora... É até chato, né? Tem que ficar pedindo para você aproximar o celular ou falar mais alto. Cara, mas é porque realmente o pessoal tá falando. Fica tranquilo. Depois a gente bota a legenda aí e fica tudo tranquilo. E a maioria é seu aluno, pessoal. Fala com o mestre que o celular dele tá muito baixo. Pessoal, assim, seus alunos, enfim, o pessoal prestigiando bastante aqui. Agradecer eles aqui por estarem prestigiando aqui a nossa entrevista. Excelente. Cyborg, gostaria que você falasse também da época que você entrou. Você já tinha feito uma luta com o Pelé, depois com o Urutum, que você venceu o Urutum e você tinha perdido pro Pelé. E todo mundo sabe que na chutebox tinha aquele negócio, chega que eles chamam de forasteiro, um cara de fora, e o treino é pesado com eles. Conta um pouco pra gente como é que foi quando você entrou lá, o pessoal viu o nosso Cyborg tá aqui. Eu imagino que os treinos com você eram e depois você acabou se tornando um dos símbolos da academia, né? É verdade. Eu tinha lutado com o Pelé, tinha nocauteado o Urutum dentro de Curitiba, no evento promovido pela Chutebox, e tinha lutado com o Shogun. Na época eu tinha desafiado o Vanderlei, porque eu gostava de confrontar com os caras da Chutebox, os caras vinham pra porrada mesmo, os caras não tinham medo. Então aquilo me agradava, e a gente sempre protagonizava lutas violentas, né? Me agradava muito. Então a Brasil Dojo chegou um período que o Valide acabou com a equipe. Falou, olha, não vai mais ter equipe. Aí cada um espirrou para um lado. Aí eu falei, pô, acho que um atleta sem uma equipe não chega muito longe, né? Sozinho você não chega a lugar nenhum. Você precisava de uma escola, de uma equipe. E com certeza. A única que eu me identificava com o jogo, com a disposição dos caras, era a chutebox. Aí eu peguei e liguei pro mestrão, liguei pro Rudimar, e falei que eu tinha interesse em participar da equipe deles de ir pra chutebox. E ele foi bem eficaz no que ele disse. Ele falou, olha, eu não te prometo nada, eu te prometo que vai ter muito treino. Falei, pô, tá beleza. Falei, é o que eu preciso, o meu espaço eu vou conquistar com o trabalho. Aí eu saí de Uberlândia, eu tinha regressado para Uberlândia nessa época. Aí eu fui para Curitiba direto, bem na época do frio. Estava muito frio nessa época. Aí eu fiquei ali no hotel perto, o mestrão, fui de ônibus, foram 19 horas de ônibus, cheguei 8 horas da manhã, o treino começava às 9, ele já me pegou na rodoviária, falou, você vai ficar aqui, e já se arruma aí que o treino começa às 9 horas. Aí demorou, já fui pro treino, o primeiro dia de treino,
todo mundo já ficou me olhando, meio atravessado, todo mundo aquecendo, então foi um treino light, né? Não rolou muita coisa. Aí já no segundo dia tinha 4 vezes mais pessoas no tatame. Você falou, meu, o cara tá aí na área. E meu, já foi porrada, um aquecimento rápido ali, bota luva, todo mundo sem caneneira, porrada, bicho, porrada, saindo na porrada todo dia. E eu voltava no dia seguinte, no dia porrada de novo, eu voltava, e foi 45 dias assim, os caras testando a minha fé. E eu ia pra dentro todo dia, sabe, não tomei nocaute de ninguém, voltava tudo bombardeado, as pernas todas arrepiadas, mas eu voltava. Aí os caras falaram, porra, o cara realmente quer. O cara é chute boxe mesmo. Aí depois a galera já me abraçou ali e passaram-se quase 2 décadas. Eu cheguei no chute boxe em 2004, já estamos em 2020, 16 anos de chute boxe. Graças a Deus ali eu fiz muitos amigos. Eu aprendi muitas coisas que engrandeceram, edificaram a minha carreira. Eu só tenho a agradecer todos os parceiros do treino, todos os treinadores, o mestre Rafael Cordeiro, o Christopher Led, que trabalhava conosco, o wrestler, o mestrão, o Cristiano Marcelo também contribuiu bastante no trabalho do jiu-jitsu, o Nino Chembre, o Luiz Azevedo, o Macaco, o Vanderlei, o Shogun, o Nilson, o Cunha. Então, isso foi muito importante para a minha carreira. Eu sempre encarei as dificuldades como uma forma de crescimento, porque a minha vida nunca foi fácil. Eu nunca fiz coisas fáceis. São as coisas difíceis que nos deixam mais forte. A minha infância foi dura, sabe? Eu tinha sobrevivido a uma infância, dura, então aquilo só estava me preparando, sabe? Para as coisas duras que a vida ia me oferecer. E aqueles treinos só me deixavam cada vez mais blindado e mais preparado para quando eu fosse enfrentar os adversários do mundo. Então cada luta que eu enfrentava dura, eu lembrava dos treinos duros, eu lembrava da minha infância, eu lembrava dos meus propósitos, dos meus objetivos, por que eu estava ali, aonde eu queria chegar. Eu não me entregava. Eu não me entrego até hoje. Tenho grandes objetivos, grandes planos, e que seja dura a minha rotina para que eu esteja. Isso vai me deixar cada vez mais preparado aonde eu quero chegar. Cyborg, apesar de muita gente segue os lutadores, né, o cartel dele através do Sherdog, e muitas vezes o Sherdog é super desatualizado, como é o seu caso, né? Na verdade, você tem 50 lutas, você tem 32 vitórias, né? Mas muitas delas foram feitas no início da sua carreira e não tem o registro para colocar no Sherdog, por exemplo. Mas você tem 32 vitórias. Se você pudesse colocar, eu sei que é difícil, porque cada vitória você deve ter um carinho especial, mas quais aquelas 2, 3 vitórias que não saem da sua cabeça, aquele nocaute especial, enfim, aqueles momentos mais marcantes na sua carreira para você? Olha, realmente faltam 11 vitórias na minha carreira. Eu fiz vários torneios com 3 lutas na noite. Eu fiz um torneio em Porto Velho, onde eu consegui 3 nocautes na noite, me sagrei como campeão. Eu consegui nocautear o Ângelo Araújo, que é um cara que lutou no Japão também, de Paranaguá, também numa luta bastante dura aqui em Campo Grande. E essa luta não consta no Sherdog. Então, eu acho que as 3 lutas assim que eu classificaria como, essa luta foi sinistra, com o Urutum, com o nocaute em 7 segundos, que eu apliquei no Meca, com o Gabriel Gladiador, foi um evento em Laranjeiras, lá no Rio, no Canóquio, onde deu um nocaute também sinistro. A galera tinha até achado que eu tinha morrido, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave, foi só um nocaute só. O nocaute que eu apliquei no Pancrase também, me fugiu o nome do cara, mas um nocaute também sinistro. Eu tava me pegando uma guilhotina, aí eu consegui escapar da guilhotina, me dei um cruzadão, ele caiu, eu dei uns 3 pisão, porque a regra permitia, né? Então acho que essas 3 lutas aí foram nocautes assim sinistros. Marcaram, né? Cyborg, uma luta emblemática sua que todo mundo pede para falar.
para você contar sobre ela. Você já falou dela 1000 vezes, mas o pessoal adora, mesmo sendo uma derrota, é aquela que mostra o seu espírito, né? E o pessoal sempre fala que você perdeu aquela luta porque talvez você não tivesse no gás, porque até na parte da trocação você estava levando vantagem. Foi aquela luta com o Shogun. Conta um pouco pra gente daquele clássico, né? E no início ali aquela trocação insana, aí depois parece que você ficou um pouco sem gás. Mas assim, na parte da trocação, todo mundo viu que você estava melhor do que ele. Conta um pouco pra gente daquela luta, que é mais uma daquelas lutas que mostra todo o seu espírito, né? Bom, aquela luta, quem ia fazer a luta principal do Mecha era o Carlinhos Lima, de Curitiba. E faltando uma semana para a luta, o Carlinhos se machucou. Aí o Joinha ligou na Budokan, falando pro mestre João Ricardo se não tinha ninguém para lutar com o Shogun. O evento era no sábado. E ele me ligou um sábado antes. E na quarta-feira, 4 dias antes, eu tinha uma luta com o Gabriel Gladiador no Canota. O Arthur Mariano estava promovendo esse evento. Aí eu falei pro João, esse evento ia acontecer em Teresópolis, o Mecha 9, se eu não me engano, se me falha a memória. Aí eu peguei e falei, João, fala pro Joinha, eu pego essa luta. Pô, mas só lutar agora com o Gladiador. Eu falei, não dá nada, eu luto com o Gladiador na quarta e no sábado eu luto com o Shogun. Pode falar que eu pego a luta. Ele falou, luta não, eu falei, eu luto. Ele falou, vou lutar com os dois. Aí na quarta-feira eu dei um nocautão no Gabriel Gladiador, aí na Vigias, e no sábado eu lutei com o Shogun. E não justificando, mas eu estava usando aquele protocolo duplo, onde quem treina sabe como é difícil você inspirar os protocolo duplo. Em Teresópolis é um pouco mais elevado, então estava um dia muito frio, assim, sabe? Então eu acho que o fato de ter explodido muito no começo acelerou o batimento ali, e eu não consegui me recuperar a tempo. Então o protocolo, se você vê na luta, ele ficava escapando toda hora da minha boca, e o Pedro Riz ia lá e botava de volta, então estava um pouco difícil para respirar. Aí me justifica, eu acho que eu fui até onde deu, me esforcei, deu o meu melhor, consegui um knockdown, ele pegou o Katagatame e eu escapei, pegou um armlock, o braço envergou, eu escapei, pegou um leg lock, eu escapei, e a gente pegou uma porrada e uma luta que ficou marcada aí na história do Mecha, uma das lutas aí que já se passaram 15 anos e as pessoas ainda lembram dessa luta. E o Shogun novinho, né? E posteriormente o Shogun iria se transformar num dos maiores lutadores da história, né? Então é uma luta que ele também tem um grande carinho por essa luta. Outra luta sua que, essa pra mim, eu não consigo fazer uma lista de 5 lutas e não colocar essa, que foi aquela guerra, assim, luta histórica contra o Manruef, a primeira luta de vocês em 2006. Acho que todo mundo que acompanha aí o Vale Tudo há mais de 20 anos, Vale Tudo MMA, tem aquela luta como um capítulo à parte. Conta um pouco pra gente daquela luta. Se você imaginava, é lógico que o Manruef também é uma máquina, né? Extremamente agressivo. A gente já sabia que ia ser uma luta dura, mas você imaginava que seria daquele jeito. Bom, voltando ainda um pouquinho no Fala do Shogun, e depois nós tivemos a oportunidade de treinar junto, sabe? O Shogun é um cara, fantástico, um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, meu amigo, um cara que eu tenho o maior prazer em estar falando com ele sempre que tem oportunidade, um cara super do bem, uma pessoa fantástica. E agora falando aí dessa luta do Manhoff, na verdade eu iria, o evento foi na Inglaterra, no Cage Rage, eu ia fazer com Jason DeLucia, um cara que havia lutado no UFC na época. Nós íamos viajar na segunda-feira. Quando foi no sábado, o meu treinador, ele falou, quem ia fazer a luta principal, que era pelo cinturão, era o Vitor Belfort, e faria com o Melvin. Falou, o Belfort não vai lutar mais com o Melvin. Problemas pessoais, né? Falou, e os caras querem que você luta com ele, pelo cinturão. Falei, caralho, olha a oportunidade de ser campeão. Eu nem vi o obstáculo, eu vi a oportunidade, sabe? Eu falei, era campeão do Cage, cara. O Cage era o maior evento da Europa na época. Era um dos 3 ou 4 maiores do mundo.
E o Melvin era o terror da Europa, né? O cara que atropelava todo mundo. Inclusive tinha nocauteado um parceiro de treino nosso lá, o Fabiano. Então era até uma forma de eu estar vingando aí a nossa escola. Falei, pô, demorou, falei, eu pego essa luta. Aí já vazamos na segunda-feira, então eu fiquei sabendo uma semana antes, e já fomos pra luta. E foi uma luta espetacular. Eu sabia que o cara era duro. Meu, o cara duro tem que ser mais duro do que ele. Se ele bate duro, você tem que bater mais duro do que ele. Se ele vem pra frente, você tem que, se ele dá um passo pra frente, você tem que dar dois pra frente. Então, cada jab que ele dava, eu mandava um direto. Cada cruzado que ele jogava, eu jogava dois. E pisei no acelerador o tempo inteiro. Sabe? Eu sempre acreditei que a melhor defesa é o ataque. E para dentro o tempo inteiro. E acabei errando muitos golpes no vazio, então aquilo você vai passando do ponto ali. Mas foi uma luta onde nós demos o nosso melhor, demos o nosso máximo. Foi até as placas pregar mesmo. Enquanto tinha um pingo de oxigênio no pulmão, a gente estava trocando soco, estava se agredindo ali. E essa luta, ela já acontecia na minha mente décadas antes. Eu sempre acreditei muito no poder do pensamento. E quando eu estava começando a minha carreira, eu vi os filmes do Rock Balboa, e aquela luta dele com o Apollo era uma luta que me marcava muito. Então eu sempre mentalizava, eu imaginava fazendo aquela luta do Rock Balboa com o Apollo, onde os dois se motivavam e caíam um para cada lado e davam o seu máximo. E depois dessa luta com o Melvin, quando eu cheguei no hotel, essa era a referência que as pessoas tinham. Elas falavam, pô, foi o Rock Balboa e Apollo, foi o Rock Balboa e Apollo. Porque lembrou bastante isso, porque, meu, caiu um para cada lado. Então, essa luta, ela foi apenas a realização daquilo que eu já criava na minha mente. Bom, pessoal, realmente o áudio está um pouco baixo. Se você puder só trazer o celular um pouco mais perto de você. Tá. Mais perto dele. Uma pergunta que eu vou te fazer, que todo mundo, nas duas entrevistas que a gente fez lá no canal, no YouTube, o pessoal que não te conhecia bem ficou encantado com você comunicando, tanto que você fala bem, né? Você demonstrou ter uma cultura muito grande também, citando grandes nomes, biografias que você gosta de ler, além da parte de lutador, né? Uma parte também ligada, uma parte religiosa, uma parte ligada à literatura. Conta um pouco pra gente desse seu amor também pela leitura, né? Quais os principais livros, as obras que você mais gosta de ler, quais os grandes nomes que te inspiram dentro da história. Conta um pouco pra gente desse lado erudito do Evangelista Cyborg. Bom, obrigado. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento, sabe? Eu creio que só o conhecimento liberta. E nessas minhas andanças pelo mundo, eu sempre enfrentei muitas dificuldades. Por estar longe de casa, eu sempre buscava os livros para poder estar me fortalecendo psicologicamente, fortalecendo a minha mente. Eu sempre soube que uma mente preparada, o corpo ele obedece. Então eu buscava essas lojas cedo de livros usados para estar lendo livros de autoajuda. E aquilo me trazia um conforto muito grande, me trazia muita força. Isso foi se tornando um hábito. Sabe, esse ano, por exemplo, eu já li 28 livros. Eu tenho esse hábito, sabe? Só que o hábito ele vem com a persistência. Eu busco, eu gosto muito de biografias. Já li centenas de biografias dos psicólogos, dos filósofos, sabe, dos homens que venceram na vida. E vi que eles eram pessoas comuns, sabe? Assim como eu, e se tornaram grandes homens, porque ninguém nasce grande. As pessoas, elas se tornam grandes através do trabalho, através da educação, através do foco nos seus objetivos. Eu passei a incorporar alguns desses hábitos, sabe, de persistência. O Abraham Lincoln é um cara que eu admiro muito, porque ele perdeu a mãe na infância,
Ele fracassou em tudo que ele fez, tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional, quanto na vida política. E aos 53 anos ele se tornou presidente dos Estados Unidos, o 16º presidente, um dos mais importantes da história. E se não fosse ele, talvez a escravidão estaria até hoje. Ele fez a lei que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Frank Delano Roosevelt, um cara que eu admiro muito também, porque ele controlou aquela crise de 1929, a Grande Depressão, onde mais 10 mil bancos quebraram. Foi o único governante, o único presidente americano a governar por 4 mandatos consecutivos, e governou mesmo de cadeira de roda, mesmo com as limitações físicas. Então tem vários homens, o Andrew Carnegie, que foi um escocês, imigrante, pobre, que foi para os Estados Unidos, se tornou o segundo homem mais rico da história. O Napoleon Hill, que se tornou um dos maiores escritores, e ficou durante 20 anos da sua vida estudando a vida dos grandes homens para poder compor algumas de suas obras. Então eu gosto muito de saber sobre a vida dessas pessoas, o que elas fizeram para poder obter sucesso. Os grandes conquistadores, as biografias de Gengis Khan, Alexandre o Grande, Átila o Huno, Napoleão Bonaparte, sabe? Eu acredito que se você quer ser grande, você tem que aprender com os grandes, conhecer como os grandes pensaram. Se você não pode conversar com eles ao vivo, leia o que eles escreveram. Os pensamentos deles estão impressos. Você pode conhecer o que eles escreveram, os seus pensamentos através das suas escrituras. Então eu busco sempre isso e eu estimulo muito, sabe, os meus alunos. Eu tenho um projeto onde nós estamos constantemente arrecadando livros e montando biblioteca nas academias, porque eu acredito muito na leitura. Eu acredito que se me fez bem, sabe, para um moleque engraxate, um moleque de rua, vencer na vida, eu creio que vai fazer bem para muita gente. Então eu estou sempre sugerindo, dando dicas de leitura, e não me aparto dos livros hora nenhuma. Eu leio todos os dias, sem falta. É um hábito. O Bill Gates, ele lê 50 livros por ano. Eu quero alcançar essa meta. Se o Bill Gates, um homem tão ocupado como ele, consegue ler 50 livros, pô, então eu não tenho desculpa para não ler pelo menos 50 livros por ano. Esse ano eu devo chegar na faixa de 35 a 40. Já estou no 28º, mas eu quero ir aumentando essa meta todos os anos. Foco, quando você tem um objetivo, você tem que estar cada vez mais preparado. Eu creio que só a educação, só o estudo, hoje está muito fácil você adquirir conhecimento, sabe? Só buscar as obras dos grandes homens, porque para você escrever um livro, o cara dedica décadas de estudo sobre aquele assunto. E você vai pegar ali de forma organizada e resumida e se alimentar dela, sabe? Não cometer erros, querer adquirir o conhecimento por conta própria, só pelo errar e acertar. É que nem o conhecimento que eu adquiri lutando, pô. Eu tô há 25 anos fazendo a mesma coisa da minha vida. Eu sou faixa preta de kickboxing, me formei com Paulo Zorello, faixa preta de luta livre, formei em 2002, faz 18 anos, com o mestre João Ricardo. Sou faixa preta de jiu-jitsu, formei com Kleber Luciano, lá nos Estados Unidos. Pô, sou formado mestre em Muay Thai pela Academia Chutebox. Eu havia me formado com Arthur Mariano no Rio. Tenho 50 lutas. Então, esse conhecimento para adquirir, pô, eu precisei apanhar muito. Precisei abrir mão, sabe, da zona de conforto. Eu precisei errar muito para poder adquirir o conhecimento que eu possuo hoje. Então, hoje eu consigo organizar esse conhecimento e plantar na mente dos jovens, para que daqui a alguns anos nós possamos colher frutos do que está sendo semeado. Por isso que eu estou em Rondonópolis, por isso que eu estou na minha cidade, para poder trazer contribuições para nós termos uma geração melhor.
não apenas através do esporte, da luta, desse conhecimento organizado que eu quero compartilhar, mas também através da literatura, através da educação, da cultura, porque não tem outro caminho. É o esporte e a educação. Poder preparar os nossos jovens para ser um pai de família melhor, para ser um empresário melhor, para ser um advogado melhor, um mecânico melhor, qualquer profissão que ele escolha. Creio que o esporte vai dar respeito, disciplina, coordenação motora, e a literatura vai abrir a tua mente. Você vai aprender a pensar fora da casinha, fora do que o sistema educacional brasileiro te oferece, porque eu não creio que esse nosso sistema ele quer formar bons profissionais. Acho que uma escola onde ninguém se reprova, ele não está preocupado com a tua formação, com a tua educação, com o teu futuro. Então você tem que buscar conhecimento por conta própria e não depender apenas do que o Estado. O Estado está mais preocupado em formar militantes do que em formar bons profissionais. Então, acho que é um dever nosso, já estamos despertos, sabe, contribuir para não deixar que as pessoas se tornem alienadas do sistema. Só a leitura vai abrir a mente deles, só o esporte vai fazer eles acreditar, a se superar e buscar obter sucesso na vida, em qualquer área que eles forem atuar. Sorg, o rapaz chamado Enzo Anjos perguntou aqui o que você acha desses eventos de boxe em luvas, né, que estão começando um evento aí que está virando moda, boxe em luva. Se você acha isso um regresso, né, no esporte, em relação à segurança do atleta, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu não creio que seja um regresso, eu creio que seja uma opção a mais. Eles exigem exame médico, os atletas pegam a luta com antecedência, todos batem o peso, existem as categorias pré-determinadas, existe um contrato oferecendo uma boa remuneração para quem se propuser a fazer esse tipo de luta, e existem regras. Então eu creio que todos que estão participando são pessoas qualificadas naquilo que eles estão se propondo a fazer. Eu acho uma boa, eu até teria interesse em fazer. Cheguei a fazer contato com o pessoal desse evento para poder fazer um boxe em luva, para me quebrar um pouco com eles lá. Eu acho uma boa, eu acho que é uma opção a mais para quem quiser sair na porrada aí. E porque o esporte está crescendo muito, está remunerando bem. Ali não são amadores que estão participando. Acho que o regresso é quando você faz eventos sem estrutura nenhuma, sem estrutura física, sem estrutura médica, sem pessoas qualificadas organizando esse evento. Ali tem uma comissão atlética que rege, tem um grupo que trabalha em prol dessas organizações. Eu creio que seja até um progresso e não um regresso, uma opção a mais. Já que você tocou no tema, uma vez eu entrevistei o grande Pelé e ele disse que também achava super interessante, que ele faria uma luta nesses moldes. Por exemplo, se você pudesse escolher alguém, mais ou menos na sua faixa de idade, aquela coisa assim, justa, todo mundo ali no mesmo peso, mais ou menos na mesma faixa etária, quem que você gostaria de fazer uma luta dessa? Por exemplo, podia ser o Pelé, por exemplo? Pode ser o Pelé. Seria uma revanche depois de 25 anos quase. Eu faria com o Pelé. Nós fizemos a final do Campeonato Brasileiro de 2007. Então, depois de 23 anos, eu tinha 19 anos na época, então nós podíamos fazer boxe em luva. Seria uma boa alternativa, né? Imagina, clássico, né? Duas lendas, e realmente ia ser um evento top, viu? Ia dar uma repercussão muito grande. Ele é um grande atleta, o cara que revolucionou, ele que foi a principal estrela da shootbox, foi o primeiro a levar o
Vale Tudo, o Muay Thai pro Vale Tudo, sabe, para fora de Curitiba ali. Foi o primeiro campeão brasileiro, quando ele derrotou o Macaco. Um grande atleta, grande pessoa também. Com certeza, e gente boa, converso direto com ele também, gosto bastante dele. Vou fazer uma pergunta, não tem como, de um capítulo que fez parte da sua vida, né? Que é a Cris Borg. Você foi casado com ela durante muito tempo. Se você via nela a história que ela teve, e final de semana ela ganhou novamente, defendeu o cinturão dela, uma pessoa totalmente vitoriosa. Se você sempre, desde do início, assim, que você conheceu ela como uma lutadora, não como uma esposa, você já via nela os predicados que ela seria, esse fenômeno que ela é? E também, qual que é a sua visão se tiver uma segunda luta dela com a Amanda Nunes? Muita gente já fala que a Amanda é a melhor da história, outros acham que é a Cyborg. Quem que você acha que é a maior da história? E se elas fizerem uma segunda luta, como que você acha que qual que vai ser o resultado? Olha, a gente se conheceu assim que a Cris foi na academia, 2 meses depois que ela já estava treinando. Ela já era uma atleta, ela competia no handball, já participava de taco, corrida, salto. Então ela já era uma atleta bem fisicamente. Aí a gente saía para correr, eu sempre gostei muito de treinar, a gente começou a treinar junto. E eu achava ela, uma pessoa bem dedicada. Essa menina aí pode ser minha namorada, pode ser minha esposa. A gente começou a namorar e com 6 meses a gente já estava morando junto. E eu sempre vi ela como uma pessoa muito determinada, muito focada. Aí ela via minhas lutas, ficava muito assustada, como que eu faria aquilo, que eu fazia aquilo. Eu falei, daqui a pouco você está fazendo mais do que isso, daqui a pouco você está pisando na cara das meninas. Né? É só se tomar o primeiro soco na boca que esse espírito bonzinho vai embora. Aí rapidamente ela começou a se focar. Com 6 meses de treino, ela fez a primeira luta dela contra a Érica Paz, lá no Show Paz. Ela foi dar um pisão na minha, me escorou, ela caiu, meteu a mão no chão, devolveu o cotovelo. Aí voltou bastante triste, falei, não, é assim mesmo. Aí ela voltou aos treinos e no começo ela se desmotivava muito fácil, porque não tinha luta, sabe, tinha poucos eventos femininos e quase nunca ela estava lutando. Ela fazia uma ou outra de Muay Thai para poder manter o ritmo. Eu falei, se prepara que vai ter oportunidade. É melhor você estar preparado e não aparecer oportunidade, porque você se preparar e tentar uma grande chance. E ela continuava ali treinando, a gente sempre indo para a academia junto. E as oportunidades foram surgindo e ela foi agarrando todas as chances. Eu acho que todos nós na academia via o porte físico dela, a determinação nos treinos. Ela era tranquila pra caramba. E ela sobrevivia nos treinos, não tinha essa porque era mulher, era porrada pra todo mundo, cantava pra todo lado. Ela foi forjada ali, sabe, no calor da batalha, todos os dias. Começou a obter bons resultados e todos nós esperávamos, já sabíamos que ela seria um dia campeã. E com relação à luta dela com a Amanda, para mim foi uma grande surpresa, jamais esperava que ela pudesse perder para alguém. Pela força física, pelo queixo duro que ela tem, pela mão pesada, pelo grande empower, por ser boa de chão, por ter um Muay Thai afiado, então eu via todas as qualidades para ela poder fazer uma carreira invicta. Mas a luta não depende só disso, depende também do estado emocional, do estado psicológico. E muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece com o atleta, só vê você ali dentro do o atleta ele é um ser humano também. Ele tem os seus monstros, tem os seus fantasmas, e muitas vezes você alimenta mais esses fantasmas do que alimenta a tua fé. E tudo que você alimenta cresce. Você acaba talvez não dando o foco, a atenção necessária que a luta exige. Eu acredito que ela não estava tão focada como deveria estar para essa luta. Não estava com uma estratégia muito clara, muito definida, não estava psicologicamente preparada para aquele momento. E a Amanda, ela foi para dentro que nem uma maluca também, já conectou as mãos no começo de luta. A Amanda um pouco mais leve, usou da velocidade e foi precisa nos golpes, conectou na tomada. E no começo da luta, o queixo está frio, a mão está pesada e as porradas entrando.
E foi conectando os golpes e a crise desceu. Para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que cada luta é uma história. Se tiver uma revanche, as duas têm a mesma chance. Para mim, a Cris era disparada no meio do mundo. E como a Amanda a derrotou, do meu ponto de vista, a Amanda passou a ser número 1. Ou se você ganha da campeã, você é a campeã. Você ganha da melhor, você passa a ser a melhor. E a Amanda ganhou da Honda, que era a campeã, que era tida como a melhor. Ganhou da Misha Tate, que era campeã, que era tida como a melhor. Ganhou da Holly Holm, que era tida como a melhor, era campeã. E ganhou da Cris, que era tida como a melhor. Então, não dá para tirar os méritos dela. Então, ela é a melhor do mundo no momento. Por méritos próprios, conquistou o trabalho. Cyborg, uma pergunta que eu ia te fazer até, já fazendo a pergunta final, já indo para o encerramento, mas uma resposta anterior daquela dos livros, você acabou falando bastante sobre o tema, que é a parte da educação, da pessoa começar a ter o hábito de leitura, enfim. Uma pergunta que tem a ver muito com isso também, que eu sempre vejo nas suas redes sociais. Você é uma pessoa que sempre está fazendo filantropia, ajudando comunidades carentes, o pessoal mais necessitado. Você sempre faz um mutirão para poder ajudar essas pessoas. Enfim, se falar um pouco de política agora, o que você acha que falta para o nosso país entrar no rumo, né? Além da educação, enfim, quais são os aspectos principais que você acha que a gente precisaria para ter um futuro melhor para o nosso país? Olha, eu sou um grande admirador, sabe, eu defendo as ideias do Bolsonaro. Eu acho que ele é o presidente que o Brasil precisa. É um cara que pensa realmente no povo, é um homem de coragem, abriu mão da tua vida confortável para poder se expor, sabe, expor a sua vida dessa forma, expor a sua tranquilidade em prol do povo, enfrentou todo um sistema corrompido, uma mídia manipuladora, um Congresso vendido, enfrentou um sistema que já estava estabelecido, um sistema corrompido, corrupto, já estava estabelecido há mais de 2 décadas. Ele lutou contra todo esse sistema, está lutando todos os dias, sabe, em prol da família, em prol da educação, em prol da honestidade, está pagando um preço caro. Então acho que cabe a nós, povo brasileiro, sabe, se juntar a ele e lutar pela mesma causa. Acho que junto nós podemos mais, num período tão curto, mesmo com essas adversidades que o mundo está passando, mesmo com essa pandemia. Pô, o Brasil teve várias coisas que mais de décadas ficaram clausuradas, pistas construídas, essa transposição do Rio São Francisco aí, sabe, está levando progresso nos 4 cantos do Brasil. Então é um cara admirável, um cara que eu admiro, que eu respeito, e quando ele tiver um partido já estabelecido, eu quero me filiar ao partido dele. Eu almejo futuramente entrar na política, porque o homem de bem que não gosta de política, ele está condenado e terá a sua vida influenciada pelo mal que gosta da política. Então, você se afastar da política não é a solução para o problema. Então, se você gosta da política, vá fazer política. Os cargos estão lá para serem ocupados. Enquanto as pessoas de bem, sabe, as pessoas honestas, as pessoas que acreditam que pode ser útil para a população, se omitirem dessa responsabilidade, os maus, eles vão se apresentar e você vai ter que seguir as regras que eles estão ditando, sabe? Então, eu almejo sim no futuro adentrar a política. Por isso que eu me preparo todos os dias, em todos os quesitos. Eu quero ser parte da solução dos problemas, ficar apenas apontando
falhas no sistema, apontando defeitos e não se apresentar, eu não creio que seja a solução. Eu gosto de desafios, eu vou encarar com a mesma garra, com a mesma vontade que eu sempre encarei todos os desafios da minha vida. Todas as adversidades que eu enfrentei, só me deixaram mais forte. Eu quero entrar na política, eu quero ser prefeito de Rondonópolis, porque eu creio que só dentro desse cargo, só sendo o líder máximo do poder executivo do município, eu vou poder levar, contribuir para o desenvolvimento da educação nas escolas, sabe? Eu acho que apostar na educação é o caminho, apostar no esporte é o caminho, porque uma pessoa educada, ela vai dar muito menos despesa. Pitágoras viveu há 2.500 anos atrás, é um filósofo pré-socrático. Ele dizia: eduque as crianças para que não seja necessário castigar o homem. Hoje, uma criança para o Estado, um estudante para o Estado, ele custa em torno de R$ 3.600 por ano. E um detento, ele custa R$ 21.000 em média. Então, é uma questão de inteligência você investir na educação. Porque uma pessoa educada, ela vai respeitar o trânsito, ela vai respeitar os mais velhos, vai respeitar os seus pais, os seus irmãos, sabe? Vai respeitar o próximo. E com respeito, a gente vai inibir, vai diminuir o número de detentos no presídio. Através do esporte, você vai dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, vai diminuir o fluxo no hospital. Então, você vai gerar uma grande economia para o Estado e para o município. E eu acredito que eu posso contribuir dessa forma, estando em uma posição como cidadão. É um pouco difícil você fazer isso acontecer. Eu tenho ido em inúmeras escolas aqui palestrar para a garotada, nas escolas municipais, nas escolas do bairro mais carente. Eu tenho apresentado ideias na Secretaria de Educação, na Secretaria de Esporte, mas há uma rejeição muito grande. Porque o sistema está corrompido e não quer que você desperte as pessoas. Ele quer manter as pessoas alienadas. Então, as portas todas em Rondonópolis se fecharam para os projetos que eu tenho em mente. Eu quero levar, escutei promessa de um monte de candidato aqui, só promessa, um bando de mentiroso, um bando de falastrão, ninguém fez nada, sabe? Fui na Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, fui na Prefeitura, fui em 8 escolas falar com a garotada, só que, as portas estão fechadas, eles não querem que esse projeto aconteça, eles não querem manter as pessoas alienadas, sabe? É mais fácil você manipular. E, eu sou contra, a gente tem que despertar as crianças, despertar os jovens. Ciborgue, só um minuto, a live vai encerrar porque ela Deu certo aqui. Fala, Ciborgue, é porque o Instagram, a live dele dura 1 hora, e em 1 hora ele encerra e você tem que voltar a fazer de novo. Ele funciona dessa maneira. Aí você estava terminando o seu raciocínio? Onde estávamos? Reconecta aí. Bom, eu estava falando que houve existe todo um sistema que ele não permite que novas ideias sejam implantadas, sabe? E a gente tem que romper essa barreira. Enquanto a gente deixar o nosso futuro na mão desses políticos de carreira, eles vão te manipular como uma marionete. Eu não vou ser manipulado por ninguém, irmão. Eu vou lutar pelos meus objetivos. Vou lutar em prol, sabe, dos jovens, preparar o futuro. Eu acho que investir na educação, esse é o caminho. Eu não vejo outro caminho. Eu acho que nós devemos remunerar melhor os professores, para que eles não tenham 2, 3 afazeres para poder completar a renda. Sabe, um professor sendo bem remunerado, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai poder fazer cursos para estar aperfeiçoando as suas aulas. Eu creio que a escola tem que ser escola integral, onde o pai possa
ficar despreocupado em trabalhar e saber que o teu filho entrou 7 horas da manhã na escola e vai sair às 17 horas. Dentro desse período ele tem a oportunidade de fazer um esporte, fazer um curso de inglês completo, fazer um curso de pintura, fazer um teatro, sabe? Eu acho que o tempo ocioso, às vezes ele está na rua, ele está se preparando para o mercado de trabalho e vai sair dali qualificado. Os professores qualificados podem proporcionar isso. Então, o primeiro passo que eu daria, se eu estivesse no poder, é investir na educação. Preparar, sabe, os nossos jovens, porque eles são o futuro da nação. Sabe, eu acho que 5 anos, 10 anos fazendo esse trabalho, a gente vai ter uma geração um pouco melhor. E não fazer como está sendo feito, preparando apenas militantes. Romper com essa barreira, quebrar esse paradigma. É assim que eu vejo. Vou lutar por isso. E já provei que eu não tenho medo de lutar, né, irmão? Eu sou um lutador nato. Desafios é o que me motiva. Minha vida é feita de desafios. E como terminou a minha carreira como lutador, eu vou buscar outras lutas, outros desafios. E creio que a política será um grande desafio. É por isso que eu quero estar cada vez mais preparado, em todos os quesitos. Estudar dia e noite para poder não ser um marionete do sistema. Estar preparado. E assim que o partido do saudoso, o nosso presidente aí, que é o nosso exemplo, estiver consolidado, eu quero me filiar ao partido dele e quero representá-lo aqui no estado de Mato Grosso, representar em Rondonópolis. Ciborgue, gostaria de te agradecer, né? A gente teve alguns problemas técnicos aí de áudio, mas na hora da edição no YouTube a gente consegue dar uma melhorada. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, né, do @MMA Debate Oficial, e vou colocar também no YouTube. Peço para o pessoal que puder se inscrever no canal do YouTube, que estiver assistindo, né, se inscreva. A gente já está com quase 10 mil inscritos. E novamente te agradecer, Ciborgue. Você realmente foi um campeão dentro do mundo esportivo, do mundo da luta, na vida também. Você é um exemplo, uma pessoa do bem. Sabe que eu gosto muito de você, a gente já conversa há muito tempo. E só queria te agradecer, né? E gostaria que você deixasse o seu recado final para os seus admiradores no Brasil inteiro. Tamo junto, meu amigo. Acho que por essa oportunidade de estar nesse bate-papo aí, super descontraído, apesar dos problemas técnicos aí citados, o meu telefone não está com um áudio muito adequado, sabe? Eu acho que foi satisfatório. No futuro nós podemos fazer outra com uma estrutura um pouco melhor, sem esses problemas técnicos. E eu quero agradecer, eu acho que a população de Rondonópolis pela recepção que eu tive, sabe? Os meus alunos que acreditam no meu trabalho, acreditam naquilo que eu prego, naquilo que eu faço, estão do meu lado sempre. É por vocês que eu estou aqui. Eu quero contribuir na vida pessoal, na vida profissional de cada um de vocês. Agradecer a todos os fãs que acompanham a minha carreira por mais de 2 décadas, os fãs do Vale Tudo, os fãs do MMA. Eu acho que todas as pessoas que gostam de luta de verdade, sabe, de luta agressiva, de ir para dentro e buscar a vitória. Pô, obrigado. Era por vocês que eu botava o meu na reta, é para vocês que eu fazia o show. E a luta não pode parar. Agora vamos lutar em outro palco, buscar novos desafios para minha vida, porque eu gosto de desafios, eu gosto de luta. E quero contribuir, quero deixar uma grande contribuição como legado aqui na cidade de Rondonópolis e não vou medir esforços para que isso ocorra. Tá bom? Então, obrigado a todos. Um grande abraço para o meu candidato, grão-mestre Rudimar Pedrigo, será o futuro vereador da cidade de Rondonópolis, um cara íntegro, honesto, que sempre representou Curitiba em todos os cantos do mundo, com muito orgulho, sabe, formou grandes campeões, o Vanderlei, a Cris, o Pelé, o Anderson, a mim mesmo, ele já treinou muito. Então é uma pessoa íntegra, e a política necessita de pessoas íntegras, de pessoas verdadeiras, pessoas que têm capacidade, pessoas qualificadas,
sabe, que querem contribuir para o bem-estar da população. O grão-mestre Odimar Fedrigo é essa pessoa, ele tem a minha admiração, o meu respeito e o meu apoio para poder ocupar esse cargo. Então, um abraço a ele, ao meu amigo Verdun, Shogun, Vanderlei, sabe, ao Edson Ogawa, que me recebeu com muito carinho, que foi quem me introduziu, me deu a oportunidade de ser um lutador. Se não fosse ele, talvez eu teria demorado muito mais tempo para poder encontrar os caminhos do Vale Tudo. Ele que me direcionou, o professor Otávio, que é meu aluno aqui em Rondonópolis, o professor Alexandre, o professor Aquiles, a minha galera de Uberlândia, a professora Flávia, o professor Paraíba, o professor Jefferson, Tales. Eu acho que toda a nossa equipe aí está de parabéns, nós estamos trabalhando sempre para poder estarmos melhorando o nível técnico daqueles amantes das artes marciais. Obrigado a todos aí. Se eu esqueci de alguém, me desculpem. Na próxima live aí, a gente lembra de vocês. Tá bom? A gente vai fazer outra, se Deus quiser, meu amigo. Mas sempre uma honra falar com você. Vamos encerrando por aqui. Um abraço pessoal que deu essa audiência aí bacana pra gente desde o início. Vou deixar salvo aqui no IGTV do Instagram e vou colocar no canal do YouTube também. Abraço, Borg. Fica com Deus. Boa noite, meu querido. Valeu. Abraço.